Bom, vamos então dar início. Boa noite a todos, mais uma vez, para mais esta tertúlia Primeira Luz. Aproveito também para dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a fotógrafa Ana Moraes, que é a mentora do projeto Anitta dos Sete Ofícios. Para quem assiste pela primeira vez a uma tertúlia Primeira Luz, o meu nome é Nuno Luís e irei estar a moderar esta sessão de hoje com o meu colega do projeto, Luís Afonso. Alertamos também que esta sessão será gravada, como habitualmente, e o tempo de duração da mesma será de 1h30 até 2 horas no máximo. Com esta tertúlia, encerramos também aqui um ciclo em que convidámos três fotógrafas, e que, com três visões diferentes, três experiências diferentes. Encerramos hoje aqui com a Ana. E para os meses de outubro e novembro iremos ter o fotógrafo Carlos Antunes, e portanto, para outubro, e para novembro o fotógrafo Jacinto Policarpo. O mês de dezembro estamos a preparar uma surpresa que numa das próximas tertúlias iremos divulgar. Portanto, antes de apresentar a nossa convidada, e mais uma vez aqui para quem, sobretudo para quem assiste pela primeira vez, referir que esta tertúlia está dividida em duas partes distintas. Portanto, na primeira parte, a nossa convidada traz-nos a apresentação que preparou para todos, deverá demorar entre 25 a 30 minutos, e durante esse período não existe espaço a perguntas. Durante este tempo, podem aproveitar para indicar no chat que querem efetuar uma pergunta à Ana, e depois, por ordem, nós, na segunda parte da tertúlia, nós iremos passar por ordem a palavra a cada um de vós para que possam fazer questões à Ana e ir interagindo com ela. Já sabem, nós passamos sempre esta mensagem, é sempre importante a vossa participação e, portanto, de colocarem questões à Ana para que torne a sessão bem mais dinâmica. Vamos então avançar aqui para a parte mais importante deste serão, aqui em que estamos todos juntos, que é a nossa convidada, a fotógrafa e multifacetada Ana Moraes. Portanto, a Ana é natural de Mirandela, é uma mulher de letras de Coimbra, mas foi em Berlim que encontra o que finalmente completa a sua vocação, a paisagem para as palavras. A Ana é a pessoa por trás da marca criada e gerida pela própria, de seu nome, Anitta dos Sete Ofícios, e como o nome me indica, a Ana é uma pessoa multifacetada e atualmente define-se como fotógrafa, videógrafa e cronista, também freelancer. Ficam ainda a faltar mais 4 ofícios para chegarmos aos 7, que são a sua imagem de marca. Portanto, após algumas pesquisas elaboradas pela nossa equipa, descobrimos que a Ana, em tempos também tocou violino. O som deste instrumento é fascinante para a própria e esta ligação à música também a leva a ter cantado em 2 bandas tradicionais. Tem também um blog, a Anitta dos Sete Ofícios, e com base no que aprende com a experiência e vivência de terceiros, junta um pouco de ficção, abana, como a própria diz, e tem as suas histórias que alimentam o seu blog. Quando se mudou para Lisboa, e uma vez que achava que ainda se dedicava a poucas coisas, criou uma associação para organizar eventos culturais ou desportivos. E depois de todos estes ofícios dedicados maioritariamente às artes e à cultura, e ainda com pouco tempo ocupado no seu dia-a-dia, eis que emerge outra Ana, aquela Ana que trabalha nos mercados financeiros, onde nesta posição garante que os investimentos efetuados cumprem as normas e regras de mercados. Ufa, Ana, isto foi difícil de escrever todas as tuas facetas. Ai, credo. São os tais 7 ofícios, não é? Anitta, São 7. Mais. e agora passo-te a palavra, ok? Ok, já temos pessoas cansadas com tanta informação. Pai, bem, Ofício não é fácil, mas vá. Não está fácil. Bem, a minha apresentação vai ser um bocadinho mais relaxada. Eu tive o prazer de ver as outras tertúlias que tinham uma apresentação espetacular, super técnica. Eu sou um bocadinho mais informal, talvez para não cansar com tanta informação. Mas vou iniciar por mostrar um vídeo. Pode ser que dê assim uma ideia do que é que eu vou falar hoje. Está bem? Era isto. Vou passar aqui para a tela.
Bem, eu não sei se toda a gente viu. Sim, Ana, estava ouvindo, sim. Ouviram e conseguiram ver? Sim. Ok. Uhum. Isto foi tudo, foi assim, estou no telemóvel, isto foi tudo assim, uma maneira nova de fazer a apresentação. Pronto, já com esta introdução do Nuno não haveria assim muito a acrescentar, não é? Mas para explicar um bocadinho mais do que é a Anitta de Sete Ofícios e o que é que eu faço, afinal, na fotografia, o que é que me torna profissional naquilo que eu faço. Eu inicialmente comecei por tirar letras, portanto fui para Coimbra, para Línguas e Literaturas, e a literatura sempre fez parte do meu caminho, eu sempre escrevi imenso. Portanto, a minha criatividade e o meu mundo imaginário está muito nessa raiz. Antes disso, vivi 17 anos em Mirandela, que é onde eu estou agora. Sentia-me um bocadinho enclausurada e daí parecer a identidade estar sempre muito incrementada em mim, porque eu sentia que aqui não podia explorar a minha própria identidade, não conseguia ter o que eu precisava para explorar a minha identidade. Então decidi sair de Mirandela e estudar para Coimbra. Uma das minhas facetas criativas, que é a literatura e a parte escrita, onde eu desenvolvi a minha parte imaginária, a minha criatividade, tudo baseia muito por aí. Quando eu estava em Coimbra, tive a oportunidade de fazer Erasmus em Berlim, e aí foi quando surgiu o ímpeto de começar a documentar e a fotografar aquilo que eu via, não só escrever aquilo que eu sentia, e conseguir colocar emoção também em imagens. De alguma maneira quis contar como é que estava a ser a experiência de viver longe de tudo, não é? Já tinha começado por desenraizar quando saí de Mirandela para Coimbra, mas quis desenraizar ainda mais e perceber ainda mais até que horizonte eu podia ir e o que é que eu conseguiria mais fazer saindo do nosso país. Enquanto lá estive e estava a estudar ainda Línguas e Literaturas também, eu comecei com uma câmara muito pequenina, uma compacta, e humildemente comecei a capturar imagens, que começou a ser um vício. Não posso dizer que tive alguém da família, ou um amigo, ou alguém que me incitasse, era mais aqui a minha procura de identidade e sim a imagem e para as palavras daquilo que eu conseguia escrever e etc. Quando voltei de Berlim já vinha com este bichinho da fotografia e continuei quando estava cá em Portugal. Entretanto fui para Lisboa e em Lisboa, quando eu comecei a trabalhar nos mercados financeiros, comecei também a escrever, mais uma vez era uma nova experiência na minha vida, e eu queria arranjar imagens e também para as palavras que eu comecei a desenvolver mais e a introduzir para o blog, que começou por se chamar Mulher Sete Ofícios, dos Sete Ofícios, e por uma brincadeira que exatamente nessa empresa onde eu trabalhei começaram-me a chamar a Mulher dos Sete Ofícios, e eu achei que não, olha que giro, vou adotar e vou colocar no meu blog, e passou a ser Mulher de Sete Ofícios. Com a experiência, ao longo da experiência das histórias e as fotografias que eu continuei a fazer, ao mesmo tempo fazia várias formações, sempre quis saber como é que era a parte mais técnica, para além de ser autodidata, também fui procurar estudar a arte, porque também queria ter esta base mais académica, e tive a oportunidade de com uma viagem que eu fiz, e isto faz parte também das minhas experiências, todo o meu percurso faz muito parte, foi incitado por experiências de vida, e eu quando fiz uma viagem para Dublin e também para Londres, foi quando eu comecei o meu Instagram. Era uma altura da minha vida que eu me sentia muito bloqueada e achava que não tinha forma já não sabia como é que havia de evoluir mais e queria evoluir mais.
E então surgiu então o Instagram estava em Portugal fazia pouco tempo, uns 4 anos, mas ainda não era muito divulgado, ainda não se sabia muito bem para o que se poderia usar, e foi quando se começou a usar mais para divulgar vários tipos de arte. Eu vou-vos mostrar um bocadinho do meu Instagram para verem onde é que isto tudo começou. Eu vou partilhar a tela outra vez. Estão-me a ouvir? Conseguem-me ouvir? Sim, Ana. Sim, perfeitamente. Ok. Também estamos a ver no Instagram. Então, pronto, eu vou tentar puxar mesmo até ao início, para verem que eu não minto, que isto é mesmo, foi mesmo nesta viagem e foi com Londres que eu comecei isto. Eu estava mesmo nesse bloqueio e a pensar como é que eu fazia para me incentivar a fazer mais, a procurar a fazer mais, e como é que eu ia conseguir mostrar o meu trabalho e a minha evolução, porque eu sinto que ainda hoje estou a aprender muita coisa e por mais anos que nós façamos fotografia, eu acho que há sempre um espaço para a aprendizagem. E eu falo-vos do Instagram por uma razão muito que vai se tornar cada vez mais óbvia, que é para esta decisão foi, acima de tudo, foi uma das maiores decisões que eu tomei, que podia passar muito ao lado e não interferir em nada e com nada da minha vida ou do meu percurso como fotógrafa, mas foi sem dúvida o meio ou a plataforma que me deu oportunidades e que me trouxe oportunidades que eu tenho, que fazem parte do meu percurso e que tenho muito a agradecer. Opa, desculpem, isto tem imenso conteúdo. Estamos quase lá. Ok, cá está. Portanto, esta foi a primeira imagem do meu Instagram. Isto é de 8 de maio de 2014. Portanto, 2014 foi quando eu criei a Anitta dos 7 Ofícios. Isto não se chamava Anitta dos 7 Ofícios, era Ana Moraes qualquer coisa, já não sei, já não me lembro. Anitta era o nome mais carinhoso que me davam, assim, era um nome, pronto, carinhoso, que se dá às Anas. E incorporei o nome do blog com esse nome que me davam, porque quis personalizá-lo. Portanto, eu pensei, bem, não, isto é a minha fotografia, é o meu ponto de vista, é aquilo que eu vejo, é a maneira que eu expresso a minha arte, por isso vou personalizar à minha maneira e ficou Anitta dos 7 Ofícios, portanto é daí que vem o nome Anitta dos 7 Ofícios. Portanto, isto é tudo de Londres e completamente oposto ao que eu faço hoje em dia. O tipo de edição é completamente diferente, não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. Aqui já é no Porto, pronto. Mas dá para ter uma vibe completamente diferente. Isto também tem muito das minhas viagens. Portanto, eu ainda estava a desenvolver muito o meu blog. Portanto, com o Instagram passou a fazer parte também do blog, não é? Uma parte de visual. A partir daí, eu comecei a ter cada vez mais vontade de fazer fotografia, principalmente porque comecei a participar daquilo que se chamava os Instameets, que hoje em dia já não se faz muito. Isto, por exemplo, foi feito no Instameet. Foi aqui que eu comecei a perceber o que era isto, esta plataforma que estava a ficar tão na moda e o que é que acontecia e o que é que as pessoas faziam com isto e comecei aqui a expandir um bocadinho a minha criatividade e a usar de outras pessoas que também estavam no Instagram, que também faziam a sua arte no Instagram, que usavam a plataforma para divulgar, mas também para conhecer outras pessoas que também partilhavam a sua arte. E acho que inicialmente o grande boom para mim foi 2014, de facto, porque participei em vários Instameets e conheci imensa gente
que têm uma arte incrível dentro desta plataforma e fora, que usavam esta plataforma para também se poderem lançar a nível internacional até, não só nacional, mas internacional, e trouxe-me oportunidades fantásticas, e uma delas foi, e abro esta foto, foi trabalhar com a Gerador, com a revista Gerador. Eu não fiz parte logo do primeiro, mas não fiz parte logo do zero, portanto isto que vimos aqui é o zero, mas fiz parte logo do primeiro, que foi espetacular. Posso mostrar também aqui algumas das coisas que eu fiz. Eu já devia ter isto pronto, eu sei. Desculpem. Eu disse que era informal, não disse? Ok. Pronto. Estamos aqui. Aqui foi quando comecei a ter também a abertura para para a imprensa, e comecei a escrever não só no meu blog. O meu blog acabou por ficar suprimido porque tinha tanto trabalho para imprensa, tanto impressa como online. Portanto, aqui tenho alguns artigos que eu fiz. Portanto, este aqui foi o do número 1, que fiz a Estrada Nacional número 2 e criei uma novela com uma história, e fiz isto num fim de semana. Foi assim, foi muito intenso isto. Cheguei a Chaves numa sexta à noite e fiz até Faro até ao domingo, e cheguei a Lisboa no domingo à noite. Portanto, isto foi mesmo intenso, mas foi espetacular. Isto já é outro tipo já foi mesmo um trabalho fotográfico que eu fiz específico para eles, que se chama Transatlântica. Depois posso explicar mais um bocadinho, se tiverem perguntas em relação a isso. Aqui foi a minha participação também no Jornal Pedal. Fazia tanto fotografia como escrita também. Isto foi uma entrevista. Pronto, algumas fotografias minhas que foram aparecendo em jornais. Pronto, entretanto, isto do Instagram, eu sei que parece que trabalhei muito para o Instagram, mas não, na verdade não. O Instagram era simplesmente uma plataforma de comunicação que era a minha preferida para poder divulgar o meu trabalho. Eu tive a sorte e trouxe-me coisas muito boas, como, por exemplo, poder ir a Macau. Fui a Macau através do turismo de Macau em Lisboa, e fiz trabalhos para a Gerador, fiz trabalhos para o P3, e pude organizar um Instamit. Não fui sozinha, fui muito bem acompanhada por um colega de profissão, mas com muita mais experiência que eu. Eu sou humilde, muito humilde no meio dos convidados que foram, e também 3 colegas na Espanha. Portanto, fomos 5. Fiz parte também das várias atividades relacionadas com a Gerador. Eles são não só uma revista, mas também uma associação com atividade. Portanto, e eu tive sempre, enquanto estive em Lisboa, tentei acompanhar o máximo possível a associação. Portanto, isto em termos de portfólio de escrita. Voltamos aqui ao Instagram. Para falar, o meu Instagram acaba por ser uma história e um livro sobre o meu percurso. Tem várias referências aos Instamitos que eu fui fazendo. Outra referência que eu tenho aqui é o Fusing. Fui convidada a ir ao Festival Fusing na Figueira da Foz, que me permitiu também conhecer imensos artistas em diversificadas áreas criativas. Mais uma vez, estimular também o uso do Instagram como plataforma, e não só, mas também o facto de conseguirmos reunir várias pessoas com criatividades totalmente diferentes, com ideias diferentes, faz com que também nós pessoalmente expandamos um bocadinho também os nossos horizontes. E isto é algum trabalho também da Nacional 2.
Como eu estava a dizer, participei muito da geradora, é bem verdade. Aqui eu criei um personagem, e isto é outra das vertentes que o estar aberto a várias plataformas. Aqui até a plataforma de escolha nem era o Instagram, era o Facebook, mas eu usava uma em ligação com a outra. E criei várias personagens, portanto a Anitta não é só multifacetada, também é um bocadinho, como é que se diz? Tem várias personalidades, faz esquizofrénica, mas permite-me explorar áreas de expansão criativa totalmente diferentes. Aqui eu tive que criar uma personagem que acompanhou as pessoas e que incitava as pessoas a debates sobre variados temas. Portanto, foi muito divertido. Foi um dia inteiro só fazer isto. Foi incrível. Depois, o que é que eu posso... Sei lá, a minha criatividade, como eu estava a dizer, falei um bocado sobre o processo, falei sobre a minha criatividade, tudo isso é aliado à minha experiência de vida. Às pessoas que eu conheci, eu fui muito... Acho que tenho muito a agradecer e fui muito abençoada pelas pessoas que eu fui conhecendo ao longo desta experiência e o Instagram foi quem me incitou a conhecer a maior parte destas pessoas, o que para mim é fantástico. Depois outra coisa que aconteceu e que já não acontece hoje em dia, por isso é que eu tenho um número elevado de seguidores. O Instagram destacou-me e destacou o meu perfil como um dos Instagramers a serem seguidos, e é daí que vem aquele número crescente de perfis, que hoje em dia já nada significa no algoritmo do Facebook e do Instagram. Depois, se quiserem falar um bocadinho sobre isso, também podemos falar. Pronto, e aqui já começa mais isto foi outra entrevista que eu dei, comecei a dar entrevistas também, isto tudo muito novo para mim. Comecei também a trabalhar com marcas em que eu produzia conteúdo para os mesmos. Uma delas foi a Licor Beirão, também. Outra que vai começar a aparecer por aqui, Licor Beirão, portanto. Cá está um bom exemplo. Vai começar a aparecer também algo com a Herschel, com a Vans. Passei por várias marcas. O que também foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Cá está, começa aqui a aparecer a Herschel. Estes tipos de trabalhos foram coisas que me surgiram, ou seja, eu era convidada, eu não tenho experiência em abordar marcas nem em saber desse tipo de negócios, porque de facto naquela altura acho que foi tudo muito acompanhado com o desenvolvimento da plataforma em Portugal, portanto tive sorte, digamos assim, mas ajudou-me imenso a evoluir e a trabalhar e a saber como trabalhar com marcas e deu-me imensa experiência. Este tipo de trabalhos, isto já foi, entretanto, com 28 anos, a trabalhar no mercado financeiro, a desenvolver a minha própria marca. Portanto, em 2014 foi quando instituí a Anitta de Sete Ofícios, que é uma marca. E a trabalhar nisso tudo decidi que não era suficiente e envolvi-me num mestrado, onde eu consegui então ter as minhas aulas e a minha academia, não só em workshops, portanto, já tinha tido muitos workshops, já tinha tido muitas coisas, mas queria mesmo fazer o mestrado e mestrar-me nesta arte. E estes são alguns dos trabalhos que eu fiz durante o curso. Também eu fui aparecendo aqui, daí eu estar a usar o Instagram um bocado como a minha base de apresentação do meu percurso, porque não consigo mesmo. Aliás, o Instagram passou a ser uma grande parte na minha vida, até recentemente, disso já vamos falar. E o meu percurso, pronto, isto foi abrangendo cada vez mais pessoas. Pessoas para mim sempre foi a minha paisagem favorita. Eu inicialmente experimentei muitas áreas da fotografia, eu tanto fazia concertos como... Vou interromper aqui um bocadinho o meu Instagram e vou virar aqui a minha tela. Ok. Ok, estão-me a ver? Ok. Eu tanto fazia concertos como comecei por fotografar paisagem e documental.
para documentar as minhas viagens, a minha experiência em Lisboa. Comecei a fazer fotografia também de paisagem muito mais técnica, com pessoas de paisagem, fotógrafos de paisagem. Também passei por estúdio, inclusive estagiei com um fotógrafo em Lisboa e aprendi imenso em várias áreas. Tudo isto porque também fui para concertos, fiz várias vertentes. Aqui, o que sempre me acompanhou e o meu percurso foi mesmo a procura de o que é que eu quero fazer na fotografia. A fotografia é uma arte tão ampla, é uma arte com tanta vertente, não é? E o que é que eu realmente quero fazer? Qual é que é a minha missão aqui? Porque é que eu gosto tanto desta arte? Tudo bem, acompanha as minhas palavras, é verdade, mas então o que é que eu quero fazer com isto? Eu acho que toda a gente passa por um processo assim e o meu foi bastante intenso e durou muitos anos e acho que só agora é que começo a alcançar verdadeiramente o que é que eu quero fazer com esta arte. E mais uma vez, já me perdi no meu próprio pensamento, incrível. E mais uma vez, tipo, eu não podia fingir que não tinha que procurar alguma coisa. Então, todas as áreas que eu procurei, eu percebi que aquilo que eu me focava era nas pessoas, era no que é que as pessoas sentiam, no que é que o elemento humano na paisagem. Portanto, para mim, as minhas paisagens passaram a ser as pessoas, e entendi assim. Daí até tive o prazer de ser convidada pela Imaginatur e no Festival Imaginatur de Fotografia de Paisagem, e o meu tema era paisagem humana e é real, faz parte do meu processo. Mas para chegar aí ainda tive que lograr muito, mas tem sido um processo e uma aprendizagem, um crescimento. Tenho amadurecido também, não só pessoalmente, ou seja, eu acho que é impossível eu não amadurecer, a minha parte profissional não amadurecendo eu própria. Tem sido um processo muito conjunto. Não é? Vou passar outra vez para o Instagram, que eu não gosto de ver a minha imagem. Ok. Nuno, se eu tiver. Eu não estou a ver o tempo que eu estou a demorar, portanto, vai-me dizendo. Mais ou menos neste momento. Ok, eu vou tentar apressar a coisa, espera aí. Bem, pronto, outra marca que apareceu, entretanto, no processo também foi a Instax da Fujifilm. Vamos andar aqui mais rápido, senão. Pronto, P3 também fiz muitas coisas. Vamos lá ver. Vamos andar. Ok, outra coisa super interessante, eu comecei quando eu antes ia para os Instameets, não é? Era com uma convidada, alguém organizava e depois passei a organizar Instameets. E alguns deles em sítios icónicos, como por exemplo o 25 de Abril, que obviamente foi uma experiência excepcional e nunca mais vou esquecer. Isto é uma delas. Outros sítios icónicos onde, bem, já estou a passar Macau. Não? Estou. Pronto, mas já falamos sobre isso. Se quiserem ver alguns exemplos de imagens que eu capturei lá, também tenho no meu Instagram. Agora avançando aqui. Não vos quero. Ok, aqui foi quando eu comecei a perceber que, de facto, as minhas paisagens tinham que ser sempre um elemento humano. Eu tinha que caracterizar mais as pessoas, eu tinha que entender mais as pessoas e entrar um bocadinho mais num mundo criativo, criar-lhes um mundo, mas também perceber o mundo deles para estimular esta imagética. Esta fase aqui eu comecei a fazer, para perceber isso, eu entendi, e eu sou uma pessoa muito tímida, eu sei que não parece, se calhar, ou então se calhar eu estou a transparecer mais isso. Eu sou uma pessoa muito tímida, que sempre tive essa dificuldade, e a minha forma de eu tentar descobrir mais sobre mim foi também tentar ultrapassar esse meu handicap. Uma das coisas que eu decidi fazer em Lisboa foi inscrever-me no Airbnb Experience,
para poder conhecer pessoas novas e do nada, de pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que eu não tenho qualquer tipo de ligação, eu tinha que ir com elas e dar uma volta por Alfama, explicar-lhes o que é que eu entendia, o que é que eu conhecia da Alfama, mostrar-lhes o que eu, pronto, os recantos que eu achava mais fotografáveis e fotografar e fazer fotografia deles, não sabendo muito bem quem eles são. Portanto, isto também foi outro tipo de descoberta que eu tentei fazer neste meu mundo do que é a identidade e o que é a minha identidade, o que é o poder traduzir a identidade dos outros e a identidade de marcas e etc. para a minha parte visual. Aqui já foi com a Onda, também fizemos um percurso da Nacional 2 com a Onda, mais recentemente. Pronto, e aqui entramos numa fase muito diferente, que é, depois de 17 anos, eu voltei à minha terra natal. Isto antes do panorama pandémico que nós já tão bem conhecemos e que toda a gente fala, não é? Eu decidi que Lisboa já não era a minha casa e o meu local. Alguma coisa me estava a empurrar para sair de Lisboa. Tinha 34 anos na altura e pensei, ok, passaram 17 anos, tenho 34 anos, tenho 11 anos de empresa no mercado financeiro. Se eu com esta idade não me tento singrar um bocadinho mais naquilo que eu realmente amo, naquilo que realmente me move, então o que é que eu vou fazer? Não vai ser mais tarde? Não sei, se calhar quando tiver mais idade, se calhar não, aí é que não arrisco de todo. E decidi arriscar, deixei a empresa e comecei a dedicar-me àquilo que eu mais gosto. Ainda estive em Lisboa numa empresa de comunicação, porque o marketing digital também sempre esteve muito presente, pronto, a par de criar a marca, tinha que também desenvolver essas minhas apetências e trabalhei mesmo numa agência de comunicação, até ter decidido vir mesmo para Mirandela, que é onde eu estou agora. Portanto, é um contexto totalmente diferente, com outro tipo de consciência, outro tipo de aspecto social, um espectro social completamente diferente. A forma como as pessoas se interagem umas com as outras e etc. é muito diferente. Portanto, eu tive que me adaptar a todo um contexto diferente. Para além disso, 2 meses depois entra a pandemia, o que por um lado, não me permitiu desenvolver muito o meu negócio, digamos assim, ou a arte como negócio, porque tinha todas as dificuldades que todos já sabemos que aconteceu, mas permitiu-me outra coisa, que foi explorar este interior transmontano que eu já não conhecia. Eu tinha algo vagas ideias e eu tenho a agradecer ao meu namorado, ao meu futuro marido, porque me ajudou a explorar todo este Nordeste transmontano, que eu já não me lembrava o que era. E descobrir sítios como este e, sei lá, sítios como este que eu depois pude levar outras. Hoje em dia já posso levar pessoas a estes sítios maravilhosos. E explorar aqui toda uma infância que eu já não me recordava sequer qual é que era o aspecto visual dela. Portanto, volto outra vez às minhas origens, volto a saber o que é a minha identidade, tentar descobrir a minha identidade agora noutro contexto e também qual é que era o meu papel aqui, o que é que eu iria poder fazer. Isto aqui, vocês viram parte? Como eu disse, o vídeo também faz parte das minhas apetências e foi uma coisa que eu consegui também explorar enquanto estávamos na parte da pandemia e onde eu não conseguia se ingrar no meu negócio. Portanto, houve várias coisas que eu fiz, muito simples, mas que me permitiram explorar um bocadinho mais o vídeo, as emoções e aquilo que eu conseguia transmitir também neste mídia visual.
Portanto, eu fui pegando em pequenos contextos, em contextos meus. Aqui eu assumi por completo a minha identidade. Aqui eu fui muito específica, depois de todo este percurso e todo este caminho e este retorno e este contexto novo onde eu estava, eu decidi que, sem dúvida, e isso tornou-se muito parte de mim e do meu trabalho, que a minha identidade transmontana, a minha identidade de raízes, de tradição, está muito dentro de mim, está muito enraizada em todas as valências que eu tenho e que é impossível fugir dela, portanto tive que a assumir e tem sido parte do meu trabalho, tanto consegui conciliar tanto vídeo como imagem, como texto e depois... Mas se nunca soube identificar o sítio onde pertenço, a razão poderá residir no facto de eu querer pertencer a mim própria, no sentido mais completo e lato que me for permitido. E quando eu me falto a mim mesma, onde me refugio? Aqueles que me apoiam, nos que me amam incondicionalmente, seja isso em que lugar for. Desculpem. Este pequeno excerto de um texto meu faz todo o sentido e fazia todo o sentido. Isto parece que foi cronometrado, mas por acaso até foi por acaso. Mas coincidiu perfeitamente para o que eu estava a dizer. Este tipo de demonstração de coisas que eu conseguia fazer e aquilo que eu queria fazer, de certo modo também consegui chegar às pessoas do meu contexto, deste novo contexto, e não sei como, mas eu estou muito contente por ter acontecido. Finalmente começaram a chegar a clientes e a pessoas que entenderam o meu conceito e esta minha crença, esta vontade de identidade transmontana, ou identidade própria, e comecei a chegar a pessoas incríveis que pediam-me, inclusive, para eu publicar e para escrever sobre elas. Uma grande achievement meu foi poder fotografar uma mulher de uma forma mais íntima, que tinha acabado de ter um filho há uns meses e que passava por uma fase mais complicada de puerpério e tinha todo um sem número de preocupações, não só incutidas pela sociedade, mas também pela nossa própria maneira de ver o corpo e etc. E eu e Mirandela pude fazer um trabalho destes, em que o próprio marido dela diz para ela fazer este trabalho comigo, para eu publicar, para eu escrever sobre. Isto para mim foi assim, um orgulho enorme eu poder fazer este trabalho. E poder chegar a pessoas assim e poder falar para o meu público, que hoje em dia está num contexto totalmente diferente, com paradigmas muito fortes, ainda muito embrenhado no machismo dos antigamente, não é? Que eu quero acreditar que é dos antigamente, em que a mulher ainda precisa de ser empoderada, que a mulher ainda precisa de aceitar as suas diferenças, que a mulher ainda precisa de mostrar que também tem valor, e que tem o seu lugar, independentemente de qual é que é a sua história. E pessoas que procuram também as suas origens e que tentam, de certa maneira, trazer ao de cima outro tipo de processos, e tem sido maravilhoso porque tenho conhecido e poder partilhar certos processos de vida que eu, ao longo de toda a minha vida, andei à procura do meu próprio processo e agora consigo fazer parte do processo de outras pessoas. E acho que finalmente encontrei a minha missão com esta minha arte. Acho que estou finalmente a fazer aquilo que eu sempre quis, no final das contas, estou a redescobrir e estou finalmente a fazer coisas que se calhar são um bocadinho disruptivas para o sítio onde estamos, mas para mim tem sido um culminar muito, muito bonito de um processo que eu tenho levado ao longo dos anos. Já não trabalho com marcas praticamente, estou muito direcionada a isso e muito virada para a comunidade e virada para o desenvolvimento das pessoas, a par da criatividade e a par também desta arte visual, tanto em vídeo, texto ou o que for. Pronto, eu acho que já falei demais, não falei, Nuno?
Dentro da hora. Estás dentro do horário combinado. Olha, Ana, muito obrigado. Muito obrigado, antes de mais, por teres aceito o nosso convite, e obrigado também por esta tua apresentação. Começou por ser diferenciada de todas as outras e ainda bem também para ser um pouco diferente daquilo que normalmente nos tem sido aqui trazido e, portanto, epá, da minha parte e da parte do Luís, o nosso agradecimento. Bom, Obrigada eu pelo convite, só tenho que agradecer, obviamente. Bom, esta tua apresentação está fantástica, todo este teu percurso de vida, a forma como tu tens aqui várias áreas que se cruzam e que depois no final temos como resultado pelo menos instantâneo, porque tu és uma pessoa de mudanças e estás sempre à procura de algo novo, algo que possa ser diferenciador, portanto tens esse carisma dentro de ti. Mas pronto, eu vou voltar aqui um pouco ao início, porque já há aqui várias pessoas para te fazerem perguntas, eu vou só fazer aqui uma pergunta mais no início. Como é que tu, Ana, e há aqui um aspecto que é importante, tu soubeste ainda que... Bom, tu falas aqui quase um pouco sorte do acaso, mas a verdade é que às páginas tantas tu começaste aqui a ter um destaque, seja pelas redes sociais, nomeadamente pelo Instagram ou de outras formas, mas tu começaste aqui a ter um destaque que, segundo palavras tuas, ou seja, de repente tu estás ainda meio que a perceber o teu caminho, aquilo que tu queres fazer, e de repente tu já estás a ter trabalhos para marcas, já tinhas que escrever, tinhas o teu site, tinhas o teu blog, tinhas o teu Instagram, paralelamente tinhas a tua principal atividade profissional. Como é que tu, e aqui na parte mais relacionada com a fotografia, como é que às páginas tantas tu começaste a gerir isso contigo própria, interiormente, porque de certeza que era algo que tu querias, mas de repente, e da forma como tu puseste as coisas, cai quase ali tudo ao mesmo tempo. Como é que tu interiormente geriste isso e conseguiste ao mesmo tempo multiplicar-te na tal Anitta, não sei se na falta dos 7 ofícios, mas de alguns deles? Olha, eu acho que eu nessa altura estava nos meus 20 e eu tinha uma sede tanta daquilo que tudo que eu senti que estava impedida até aos 17 anos de conseguir explorar, que eu saí de Mirandela com uma sede enorme de mundo. Eu tinha sede de perceber o que é que raio é que se me passava pela cabeça e porque é que eu escrevia coisas como eu escrevia e porque é que... Percebes? Eu acho que estava tão sedenta de cultura, de poder fazer alguma coisa, de criar, de poder encontrar, talvez isto é um bocadinho romantizado, é? De encontrar a minha missão e de porque é que eu tenho estas apetências, porque é que eu gosto de escrever, porque é que eu crio este imaginário. E então eu acabei por conseguir alocar as coisas todas. Muito por esta ânsia de querer perceber e ser melhor naquilo que estava a fazer. Então, se me está a aparecer estas coisas para eu fazer, eu quero ser boa no que estou a fazer, não quero fazer as coisas por metade. Então, acima de tudo, quero perceber porque é que isto me está a acontecer, porque é que isto está-me a aparecer. E eu usei isso muito por... quero amadurecer com isto, porque acho que isto a mim faz todo o sentido. Se está-me a aparecer na vida é porque eu tenho mesmo... Eu sou um bocadinho simbólica, ou seja, eu leio muito simbolismo na vida e transmito isso muito para a minha fotografia. E então eu também capto um bocadinho isso da vida. Se as coisas me aparecem a uma certa altura e eu ainda tenho arcabouço e consigo colocar no meu dia-a-dia, então por que não? Estás a entender? Então aquilo que eu muitas vezes achava que era limitação, eu transformava isso para ser, ok, não, eu agora tenho, ok, se isto está-me a aparecer é porque eu tenho que transpor esta barreira. Eu era tímida, eu não sei o quê, portanto, não conseguia comunicar muito bem, então estava assim meia naquela. Então, ok, se estas coisas estão-me a aparecer tem que ser para alguma coisa. Então, bora a isso. Então, era muito a minha percepção era o bora lá, se eu consigo encaixar no meu dia-a-dia. Então, ok, vamos a isso. E, epá, é o caminho que me está a aparecer para eu conseguir evoluir, então vamos fazer isto e vamos aprender a fazer coisas melhores e com mais pessoas, conhecer mais pessoas que sabem melhor e muito mais disto do que eu. Isto só me vai trazer coisas boas para evoluir e para crescer. Era este o meu pensamento. Não sei se respondi à pergunta. Olha, eu vou pedir ao João Quintela que abra o microfone dele, ele tem uma pergunta para te fazer. Olá, João, boa noite, bem-vindo.
Olá. João. Olá, viva. Oi. Tudo bem? Olha, em primeiro lugar, esta apresentação assim um pouco diferente. Eu já tenho uma pessoa, sou de uma outra geração. Não sou propriamente um info-excluído, mas pelo menos na parte das redes sociais não sigo, não acompanho, portanto, enfim, é tudo muito diferente, mas não é necessariamente mau, não é que as coisas sejam mal, ok? Eu vou fazer uma série de perguntas, se me permitirem, 3 ou 4, mas eu vou fazer perguntas, eu não faço juízos, não estou a fazer nada, ok? São simplesmente perguntas, está bem? Não me levem a mal, porque às vezes não sou muito bem interpretado com isto. Primeira questão. Esta apresentação, ou seja, o teu trabalho é um trabalho, e lá está, não me leves a mal, e não me interpretes mal. Existe na realidade ou é uma coisa que está só no Instagram e nas redes sociais? Não, eu faço esta pergunta porque, enfim, porque a apresentação não é muito clara nesse aspecto, ok? A primeira pergunta. Sim, okay? Queres que eu possa responder já? É mais fácil, se calhar torna-se mais fácil, se não se importa. Pronto. Eu fiz de propósito. Eu sabia que ia ser controverso ser apresentado assim, por uma plataforma, mas eu vejo o Instagram como uma plataforma como outra qualquer. Podia ser um site, podia ser o meu site, podia ser um Behance, também estive no Behance, podia ser um PowerPoint. Só que eu decidi fazer onde tenho uma linha de percurso, em que assim as coisas saltam de um tema para o outro, mas é como o meu percurso não foi linear. E se eu tenho uma linha de tempo que está traduzida numa plataforma, então vou usar essa plataforma para usar essa linha de tempo. Senão, ia ser muito linear e é coisa que eu não sou nem uma pessoa linear, nem o meu percurso foi linear, portanto tive que ser coerente com a minha arte ou a minha maneira de ser. Uhum. Faz sentido? Faz sentido, mas de qualquer maneira... E sim, é real. Okay. É real, tenho coisas impressas, tenho tudo, também tive aí uns prémios e tal, também fiz exposições, também fiz muita coisa desse género, mas claro. Pronto, usei esta plataforma porque achei que era o mais coerente com. Porque lá está, e mais uma vez, peço desculpa por estar a usar o termo real, que não quer dizer que o Instagram não seja real, não é isso, não me levem a mal, não me interpretem mal. Não, de todo. Acho que todas as perguntas são pertinentes e se calhar pode não ser para uns, mas para outros é. Portanto, claro. Esteja à vontade para fazer. Segunda pergunta. Peço desculpa, João. Sim. Peço desculpa estar a interromper e a Ana. Mas lançaste aí um bom tema para uma tertúlia no futuro. O Instagram é real, sim ou não? Qualquer dia falamos sobre isto. Prometo, o meu não é fake news. O meu não é fake, não é. Não, mas é um conceito, é uma pergunta interessante do João. Sem dúvida. Desculpa, continua. Segunda pergunta, obrigado, Luís. Segunda pergunta. Interessante, acabaste por... Eu já tinha esta pergunta na minha cabeça, só que interessante ao longo da apresentação, na parte final, acabei por perceber um bocadinho melhor. Enfim. Mas como é que tu te vês como fotógrafa? Portanto, eu ao princípio confesso que estava assim um bocadinho a acompanhar o percurso, é assim uma coisa muito sinuosa, não é? Pouco linear, e depois de facto falas claramente nos retratos, vamos chamar paisagem humana, portanto, o retrato com fundo, enfim, qualquer coisa desse género. Como é que tu te vês nessa... Porque, entanto, depois, como tens a tua parte do teu trabalho, portanto, provavelmente deve ser trabalho pago, penso eu, enfim, um trabalho, não é? Portanto, marcas, promoções, coisas, enfim. Como é que tu te vês como fotógrafa de paisagem humana e como é que tu encaixas isso no teu trabalho profissional? Era a segunda pergunta. Olha, aquilo que eu consegui discernir acima de tudo como profissional é que eu trabalho identidade, tanto de pessoas como de marcas, mas trabalho identidades. O meu percurso é muito marcado pela minha procura da minha identidade E achei que o que era mais óbvio e aquilo que, se eu conseguir fazer um percurso inteiro de carreira dentro desta área sobre identidade minha própria, eu acabei por tentar conhecer mais de mim, conheci outras pessoas e tentei conhecer mais delas e isso deu-me também aqui uma valência de eu conseguir sentar-me com uma pessoa e eu numa hora consegui construir imageticamente a identidade que esta pessoa tem. Muitas vezes até certo tipo de características que não são até evidentes à própria pessoa, porque há muita coisa que nós somos que não é evidente a nós,
que outros conseguem perceber mais depressa do que nós, através da conversa. Portanto, tudo isto foram coisas que eu fui apercebendo-me também de que tinha esta aptidão e de que podia fazer isto e trabalhar isto com as pessoas. E profissionalmente, hoje posso dizer que o meu trabalho, essencialmente o meu trabalho pago aqui no Nordeste Transmontano, é exatamente isso. São pessoas que estão a passar por processos de vida que precisam de alguma forma, ou traduzir esse processo para uma coisa visual, ou ultrapassar esse processo utilizando este meio que é a fotografia, e até o meu texto, porque muitas delas me pedem para que eu escreva para elas e que escreva sobre elas e sobre a história delas, e é um bocado isso. A fotografia passa a ser a identidade e a história destas pessoas. E nem sempre é completamente evidente aos outros, mas o que interessa é que faça parte do processo da pessoa que contrata o serviço. E é isso que eu estou neste momento, estou nesse patamar. Ok, muito obrigado. A resposta foi excelente, porque ainda por cima é uma excelente introdução à última pergunta. Luís e Nuno, prometo que é a última, que é exatamente, portanto, é um bocado, portanto, relativamente àquilo que eu te perguntei anteriormente, ou seja, já percebi que tens essa relação com as pessoas e gostas de ter relação com as pessoas e estás num processo, portanto, o teu trabalho acaba por ser um processo curativo, às vezes, das pessoas, não é? Portanto, enfim, de algumas pessoas que podem usar esse trabalho como curativo. Mas agora, porquê é que tu o fazes? Como é que tu o fazes? E agora faço a pergunta como artista, ok? Ok. Portanto, como é que tu vês, como artista, essa relação que tu fazes com a reação das pessoas? Olha, a melhor forma de eu te explicar isso é usar, por exemplo, uma marca. São duas coisas diferentes. O processo é um bocadinho diferente do como é que eu faço para uma marca, como é que eu faço para pessoas, indivíduos, ok? Quando é com uma marca, obviamente eu tenho que perceber toda a missão que está por trás, exatamente o que é que eles querem contar, exatamente como é que eles se querem posicionar, o público-alvo, tudo isso. É uma forma, eu tenho que ouvir o que é que eles têm para dizer e o que é que eles querem dizer para eu conseguir construir uma história ou uma timeline em que eu consiga contar e narrar o que é que eles querem transmitir, de alguma forma, de um discurso direto ou não. E muito dele é visual, ou seja, uso a linguagem visual tanto em vídeo como em fotografia. Uhum. Quando é com pessoas, eu não faço nenhuma sessão fotográfica, por exemplo, mesmo que seja com famílias, eu não faço sem uma pré-entrevista. Eu tenho que me sentar ao vivo com as pessoas, preferencialmente, onde eu me sento e converso com as pessoas e tento, de certa maneira, decifrar a simbologia daquilo que elas me transmitem. Ou seja... Preparas um guião. Portanto, preparas um guião. Não preparo guião nenhum. Okay. Não tenho guião. Honestamente, eu vou um bocadinho pela vibe da pessoa, porque eu, muito sinceramente, eu às vezes posso me sentar e dizer assim, olha, nem você é meu cliente, nem eu sou sua fotógrafa, porque aquilo que procuram não vai coincidir com aquilo que eu quero fazer. Isto pode acontecer, ok? Nem pode a pessoa nem sequer estar preparada para fazer coisíssima nenhuma comigo naquele momento. Agora, eu não tenho um guião preparado, eu simplesmente sento com a pessoa e eu peço para a pessoa falar um bocadinho sobre ela. E dependendo da abertura da pessoa ou não, contam-me o que é que está a passar. E sim, muitas vezes eu encontro processos curativos. O facto de eu também ter estado aberta à espiritualidade um bocadinho quando estava em Lisboa e ter explorado também toda essa parte, também me tornou uma pessoa mais sensível a simbolismos, a criar uma empatia com as pessoas que as permite também entrar numa parte delas que talvez se fossem a uma loja de fotografia sentassem-se para fazer uma sessão fotográfica, se calhar não se sentiam à vontade sequer para fazer. Mas como eu também descrevo muito isso com o meu trabalho e faço isso tanto escrito como visual, eu acho que as pessoas percebem isso de certa maneira, que podem ter essa vontade, que aquilo que nós conversarmos não sai dali, só sai mesmo aquilo que eles me permitirem publicar, se quiserem que eu publique, e tenho tido a sorte de quererem, pronto, e conto a história de outra forma,
também um bocadinho de treino do blog, porque criei textos em que usava o meu imaginário conjuntamente com umas experiências que eram minhas, outras que não eram minhas, que eram histórias que me contavam. Portanto, eu consigo criar uma imagética que conta uma história, não tendo essencialmente que ser a história chapada do que é que está aquela pessoa a passar, ok? É só criar aqui um simbolismo e analogias, muitas vezes, que é aquilo que eu uso mais, é analogias, com experiências de vida e muitas vezes com coisas da natureza, por exemplo, o outono, que é uma estação de ano que na natureza se revela cheio de simbolismo e que em muita coisa explica comportamento humano. Mas lá está, eu não consigo, é impossível a ter um guião, que as pessoas são completamente diferentes umas das outras, têm todas uma abertura completamente diferente, portanto eu não posso chegar lá e dizer sempre a mesma coisa a pessoas completamente diferentes, não dá. Tento ver a abertura da pessoa, tento perceber qual é que é o estado da pessoa em termos de abertura para falar comigo e falo-lhe um bocadinho de mim e a pessoa depois retribui. Isto é muito assim, nós damos e recebemos e as pessoas recebemos e damos e é assim que eu tenho feito a fotografia hoje em dia. Muito bem. Obrigado. Obrigado, João, pela tua participação, pelas tuas perguntas. Ana, vou passar ao Luís Afonso, ele também quer fazer uma pergunta e depois já temos mais algumas pessoas que querem também fazer outras perguntas. Eu na realidade, enquanto estavas a falar, porque eu na realidade não tinha preparado nenhuma pergunta para ti, já te fiz muitas perguntas lá no Imaginatur, mas eu, enquanto estavas a falar, escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Não vou fazer todas, como é óbvio. Escolha aí só uma ou duas. Sim, não. É porque tem um pouco a ver com isto que o João disse, porque isto que o João disse é muito interessante, porque nós estamos sempre a tentar, isto é uma conversa recorrente, nós estamos sempre a tentar, rotular ou empratalar os fotógrafos em alguma coisa, e tu és decididamente uma fotógrafa não rotulável, e tem um pouco a ver com o teu percurso. E eu vou tentar fazer um resumo do teu percurso. Porquê? Porque eu gostava que tu me dissesses se ainda funciona. Ou seja, se o teu percurso pode ser uma boa opção para os que aqui estão, ou outros, não é só com 20 anos que se tem energia toda, há pessoas aqui com 50 e 60 que também têm. Eu ia fazer um resumo do seguinte, é porque o que me parece que aconteceu contigo foi que tu tornaste uma pessoa interessante. Tu já devias ser uma pessoa interessante quando vieste de Mirandela, como é óbvio, e essa tua ânsia de querer ter mundo, como tu dizes, criou-te uma pessoa muito interessante e, ao mesmo tempo, também deve ter batido um pouco com o facto do Instagram estar a aparecer em Portugal. E tu começaste o teu percurso fotográfico por ti própria, ou seja, tu começaste a mostrar-te a ti própria e foi o facto de tu seres aquilo que tu és que te levou que depois a que as marcas viessem ter contigo, porque tu não foste atrás delas, que as pessoas viessem ter contigo, ou seja, tu, pela maneira como tu és, e eu até vou ser um bocadinho, e agora vais-me perdoar este meu, digamos assim, não é desafio nem descaramento, mas é dizer que nem foi a tua fotografia que te tornou popular, foste mais tu, e tu fez aquilo que tu és, a maneira como tu escreves, a maneira como tu dinamizas as coisas, e é claro que a tua fotografia foi ganhando proficiência técnica e emotiva, como tu próprio também disseste, e foi isso que aconteceu, ou seja, o facto de seres tão interessante levou-te a um patamar que tu próprio, se calhar, não estavas à espera que acontecesse, e não sei se fizeste alguma coisa por isso ou não, é uma das perguntas que te quero fazer. E quando tu chegaste a um ponto em que tu criaste a Anitta de Sete Ofícios, em que a tua fotografia claramente está muito melhor do que estava no princípio, mas isso é perfeito normal, ou seja, a tua fotografia, na minha opinião, é muito boa, eu gosto muito dela, mas depois quando tu tiveste que ir para Mirandela, tiveste que refazer tudo outra vez.
Ou seja, tiveste outra vez que mostrar às pessoas quem tu és, agora noutro contexto, tiveste que ir a Mirandela dizer quem é a Anitta, dizer, o que é que tu fazes, criaste aquele conceito de identidade. Ou seja, tu estás outra vez, e acho que conseguiste, a mostrar aquilo que tu és às pessoas. E o que eu pergunto é, isto funciona? Ou seja, porque muitos de nós olham para o Instagram como uma rede de fotógrafos, que estamos completamente errados, não é? Isto não tem nada a ver com fotografia, isto tem a ver, as pessoas que realmente se ingram aqui são pessoas, talvez como tu, e talvez daí é que vem os influencers, não, também podes falar um bocadinho sobre isso, mas não é só com a fotografia que se é bom fotógrafo, digamos assim. Hoje em dia, para seres aquilo que tu és, tem que ser mais que a fotografia. Não sei se percebes o que é que eu Bom, quero eu estou a dizer. perceber. É uma coisa aquilo que eu aprendi é que eu não consigo tirar uma coisa da outra. Eu sou a minha fotografia sou eu. Sem dúvida. Se eu sou interessante, se não sou interessante, isso a mim ultrapassa-me, não é por aí que eu consigo categorizar as coisas. Eu simplesmente procurei perceber-me mais a mim. E isso ajudou-me de alguma forma a encontrar o meu percurso e a encontrar o meu caminho. O facto de nós passamos uma vida inteira a tentar perceber quem nós somos e o que é que nós fazemos aqui e etc. E eu utilizei a minha fotografia para conseguir fazer isso. Foi parte do meu processo também. Também foi o meu processo curativo em muita coisa, tal como a escrita. Daí eu estar-te a dizer que sim, eu também singrei no Instagram muito pela minha personalidade, talvez sim, eu consigo perceber essa parte, esta vontade e esta ansiedade de querer saber mais coisas e de não me estar a conter através de limitações que eu tenho, como toda a gente tem, não é? E tentando sempre evoluir e expandir os meus horizontes. Sim, talvez esta parte de mim seja também uma parte pelo qual eu singrei conforme singrei, ou cheguei ao que cheguei. Mas eu posso dizer que eu não consigo tirar quem eu sou daquilo que eu faço. Eu não consigo. Já tentei, não consigo. As mesmas crónicas que eu escrevi, todas elas eram escritas com a minha visão. Portanto, é uma crónica, não sou jornalista, não vou fazer uma peça em que eu sou completamente neutra. Não, eu estou sempre introduzida nas histórias. Portanto, a minha imagética percorre toda a minha vida, o que eu senti com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu passei na minha vida, mais todas aquilo que as pessoas me conseguiram confiar. Portanto, sim, eu não consigo dizer, é completamente impossível dizer-te, opá, sim, a minha fotografia evoluiu e eu não evoluí. Ou o contrário, não dá. Não dá. Faz parte de mim e se não tiver a ser verdadeira e se eu não tiver a pôr de mim, eu não consigo fazer um bom trabalho. Isso é certo. Seja para que valência for, marca, pessoa, o que for. Se eu não tiver a acreditar e a pôr de mim no que estou a fazer, então acho que nada funciona. Ou para mim não tem qualquer sentido. Não sei se respondi. E tu achas que isto continua a funcionar? Para ti funciona claramente, mas nem todas as pessoas são como tu, como é óbvio. Mas eu acho que funciona para qualquer pessoa. Uhum. Eu acho que sim. Achas? Eu acho que sim. Eu acho que... Mas isto é a minha pessoas... Mas isto é a minha crença. Não? O meu slogan é do amor que damos, amor recebemos. Isto dá para tudo, percebes? É daquilo que damos, geramos também para nós. Mas lá está, isto é um lema de vida que eu transpus para a minha fotografia porque é exatamente isso que eu faço. O meu processo criativo é esse. Eu, se não estiver bem, ou se não estiver bem com a vida, ou bem comigo mesma, eu não consigo transmitir aquilo que eu devia, ou eu sinto sempre que faltou qualquer coisa, ou que não estou a fazer um trabalho bom para o cliente, nem eu estou a dar de mim o suficiente para que seja um trabalho com qualidade. Eu chego a esta maneira de pensar, portanto, sim, acho que funciona com qualquer pessoa. Eu acho que se nós dermos de nós, acho que nós temos sempre coisas boas para dar. E se nós dermos o melhor de nós, então
Acho que o resultado só pode ser bom. Não sei se responder. Respondeste sim. Eu acho, pronto, eu concordo plenamente com o que tu dizes e faz-me pensar, e antes de passar a palavra aqui ao João Paulo, que já pôs o dedo no ar há muito tempo, eu acho que olhando para ti e para a maneira como tu fotografas, porque eu já nota-se claramente quando uma pessoa te contrata, não está a contratar um fotógrafo, está a contratar a Anitta e tudo aquilo que ela traz emocionalmente, relacionalmente, isso tudo. Portanto, eu acho que em Mirandela, por exemplo, os fotógrafos que tipo passe, não é? E que ponha-se aí e a ter de fotografia, ou seja, os sapateiros da fotografia têm os dias contados. Não, não, não. Não digas isso, Luís, pelo amor de Deus. Não. Não está aqui ninguém, Não, não está aqui nenhum a ouvir. Não, escuta, isto depois fica no YouTube, né? Não me ponhas a mãos na frente. Pois é. Vamos cortar isso. Não, olha, escuta. Não, mas é que eu acredito piamente nisto, que é há lugar para todos. Todos nós temos o nosso lugar no mercado, seja ele em Mirandela, seja ele em Lisboa. Eu não venho aqui para tirar lugar a ninguém, nem o quero fazer, não tenho sequer essa ideia. Eu venho a encontrar o meu lugar aqui. Percebes? Eu venho para ser inserida eu não venho para tirar lugar às outras pessoas que já cá estão. Pelo contrário, quanto muito eu quero poder trazer um bocadinho mais do mundo que me foi dado e que me foi permitido experimentar para poder partilhar com eles ou com quem quer que esteja aqui que queira absorver disso. Mais nada. Exato. Até porque o teu lugar é diferente, portanto nunca irias tirar o lugar a quem está, porque são duas coisas diferentes, a tua abordagem é diferente. É um mercado, sei lá, o mercado é infinito, sei lá, as pessoas são diferentes, todas elas, todas procuram coisas diferentes em diferentes fases da vida. Há lugar para todos. Bom, depois ainda te pergunto que é um Instamito, mas só quando tivermos tempo. Vou passar agora a palavra para o João Paulo Barros. João Paulo, bem-vindo. Então, boa noite a todos. Olá. Queria dar os parabéns à Anitta, admiro muito o trabalho dela e esta capacidade de fazer coisas diferentes, muito diferentes umas das outras, especialmente. E tem um bocado a ver com isso, aliás, tem tudo a ver com isso, com essa capacidade de fazer coisas diferentes, e fiquei no fundo com duas curiosidades. Uma é essa questão de fazer coisas diferentes, é uma necessidade mais interna ou externa, ou as duas? Porque ao ver o percurso, dá-me a ideia que no início será necessariamente interna, a necessidade que a pessoa se sente de fazer coisas diferentes, mas depois, à medida que a pessoa, no fundo, começa a viver disso, não é? Porque é o trabalho dela, também há uma necessidade externa que nos obriga a fazer coisas diferentes, ou são as duas misturadas, no fundo? Sem dúvida, eu acho que acabam por ser as duas, mas as duas coexistem, têm que coexistir. Primeiro porque, senão, tens motivações externas, obviamente, porque se há pessoas que também estão a trabalhar na mesma área que tu, e tu vês que estão a evoluir, ou estão a ir para outros caminhos, ou então já estão a vir muito próximos do que tu estás a fazer, tu tens a necessidade de saber como é que eu me vou distinguir, ou como é que eu me vou distanciar para conseguir ter a minha identidade mais pronunciada ou não. Isto também a nível comercial também é necessário, não é? Como tens que encontrar o teu lugar no mercado, e o lugar do mercado fotográfico está sempre, é mutável, nunca está parado, não é? Por isso é que nós estamos sempre a aprender, sempre a evoluir. E a mesma coisa acontece comigo mesma. Como eu não consigo dissociar aquilo que eu faço com aquilo que eu sou, eu obrigo-me também a mim própria a procurar novas áreas de mim que eu tenho que evoluir, mas também tem a ver com este hábito que eu criei desde muito cedo, que eu usei, e como bem dizias que eu comecei desde o início, eu comecei por uma busca interna, e depois isso comecei a conseguir traduzir isso de alguma forma para a parte visual e a parte escrita. Portanto, sim, hoje em dia são estímulos ambos, tanto externos como internos, mas os externos também existem, como é óbvio. Eu tinha aqui uma segunda pergunta, e é engraçado que já respondeste quase à segunda pergunta, porque a outra que eu tinha era exatamente se o objetivo dessa mudança também era ser mais criativo, no sentido puro de fugir às referências ou aos estereótipos que vão ficando de alguma forma interiorizados, mesmo que não se queira, não é? E então queremos mudar para conseguir ser mais criativos. Ou seja, não ir em profundidade num tema, mas ao mudar de tema obrigar-nos
a ser mais... Tu tocas numa questão muito boa. Talvez eu já tenha respondido a parte dessa questão, mas há outra parte da questão que eu não respondi, que é porque é que eu venho para aqui e porque é que eu quero se ingrar aqui. E isto é foi mais uma maneira de ultrapassar uma barreira muito grande em mim mesma, e isto começa por um processo interno outra vez. Porque eu saí daqui com 17 anos, era muito nova, era muito jovem, e volto 17 anos depois já com outra maneira de estar, mas porque com coisas para resolver aqui da minha infância, percebes? Tipo, de processos internos e muito próprios. E uma delas é sem dúvida este contexto e esta mentalidade que ainda existe no interior transmontano, muito de homens, não é? Do homem estar mais valorizado que a mulher, e etc. E isto é quase... cada vez mais se ouve falar do empoderamento feminino e parece quase um clichê hoje em dia de tanto se falar dele, mas aqui é muito real. É impossível dizer que não é necessário, ou que não... É porque há exemplos muito básicos no dia-a-dia. Eu posso dizer que eu tanto que entrei neste processo que eu rapei o meu cabelo 2 vezes aqui. Portanto, não bastava eu ser mulher que é fotógrafa, ter um monte de tatuagens, agora não sabemos, eu tenho o braço todo tatuado, por exemplo, que já é escandaloso, ainda consegui rapar o cabelo a pente zero aqui em Mirandela. Portanto, isto foi muito também processo de eu querer desafiar um bocadinho tudo que é paradigmas aqui, e mais uma vez associar com o meu trabalho a um contexto social, que vem para ser disruptivo, e não para ser complacente com o que só porque é o que todas as pessoas pensam e tudo o que as pessoas acham que é certo, ou que é normal, ou que é usual. Portanto, sim, isto mais uma vez partiu por mais um processo interno, também complicado, também nunca faço por menos, e para exteriorizar uma coisa que também é complexa, para um público que não entende, querem entender, mas há sempre ali certas questões que ficam e que é interessante depois ouvir as pessoas virem falar comigo sobre isso, ou levantar essa questão, faz parte. Mas não sei se cheguei a responder. Respondi? Acho que sim. Eu só queria terminar dizendo que, por acaso, achei curioso, porque quando soube que estavas em Mirandela, pensei que era para trabalhar à distância. Pensei que me ocorreu, mas afinal é mesmo para mergulhar no terreno, não é? Mesmo para... É para emergir nas minhas raízes e na minha origem. E procurar identidade. É tudo uma busca da minha identidade e conseguir ajudar os outros na busca das deles. Não é? De alguma forma, neste novo contexto. Tá, pronto, obrigado. Também não quero tirar mais tempo. Nada. Obrigado. Obrigado, João, pela tua participação. Vou então pedir ao José Carlos Leitão que ligue o microfone. Ele também tem uma pergunta. Boa noite, Nuno, Luís. Boa noite. Olá, Zé, bem-vindo. Anitta, eu vou tratar por Ana. Tanto faz. Isto para aprender palavras é de agradecimento digamos, aos promotores, antes de te felicitar, porque efetivamente estas tertúlias fazem uma coisa muito engraçada, e eu que sou o fotógrafo mais tradicional e de filme e processos mais antigos, criam-nos em nós uma mudança da forma como vemos as coisas. E portanto o Luís e o Nuno criam estes momentos muito, muito, muito engraçados e para mim muito enriquecedores. A primeira palavra é para eles. Ana, é assim, a tua apresentação foi muito interessante, apesar de dizer isto está um bocado confuso, não preparei e tal, mas para mim foi muito interessante porque sai fora do normal. Apesar de eu ter uma fotografia muito quase normal, às vezes fico um bocado aborrecido, porque aquilo tem que sair um bocado fora das minhas coisas, mas não consigo muitas vezes. Eu queria fazer 2 perguntas, acho que são razoavelmente simples. Primeiro, tu falaste aí uma série de coisas um bocado introspectivas e, digamos, mais de artista, não é? Identidade, simbolismo, história das pessoas. No fundo, tu crias uma conceptualização de um diálogo que fazes com a pessoa.
É basicamente qualquer coisa desse género. Depois, ao criar essas imagens fotográficas, no fundo, tu vais transmitir uma mensagem para os clientes, para as pessoas com que tu fotografas, mas ao publicá-las, neste caso no Instagram, estas imagens têm que ser de alguma forma descodificadas, não é? Ou pelo quem vê, se as entender, porque senão é uma fotografia. Vi ali imagens de pessoas que são quatro quadrados, em que a pessoa está num quadrante e o resto é digamos, é espaço negativo, digamos assim, e isto é uma interpretação. Tu acompanhas essas imagens com texto, isso é uma das perguntas, e o segundo, quando as publicas no Instagram, é por uma questão de divulgação, estético, queres dar uma mensagem? É a primeira pergunta. Portanto, respondendo à primeira, eu acompanho muitas vezes com palavras. Eu não... faz parte de mim. Eu comecei a usar a fotografia para acompanhar as palavras e as palavras hoje em dia continuam a acompanhar as minhas fotografias, apesar de a fotografia ser o meio principal hoje em dia. Mas sim, eu conto a história, uso o simbolismo que existe na fotografia, transponho para o texto e crio uma história narrada, como se fosse uma narração das fotografias. Portanto, se eu pusesse em vídeo, provavelmente ouviria a minha voz a narrar a contar a história, não é? A segunda pergunta era... Não, a segunda era essa divulgação tem um objetivo, não é? De quer divulgar o trabalho tem. Simultaneamente quer dar digamos, tentar passar uma mensagem. Pronto, de certa maneira. Normalmente aquilo que eu faço é contextualizar muito também o que estou a fazer, o meu trabalho. Acaba por ser, sim, é divulgar, mas divulgar qual é que é o intuito dele, não é? Perceber qual é que é, mais ou menos, acaba por explicar também o processo em que me incluo no momento, porque não faz sentido estar a contar a história de alguém sem explicar também um bocadinho do que é que eu estou a fazer, não é? Qual é que é o percurso, o caminho que eu estou a levar. E uma coisa associa-se à outra e acabo por contar por texto e associando às imagens. Ok, a segunda pergunta é muito curta, que é quem é que te influenciou e quem é que te influencia? Fotógrafos, escritores, tu própria? Ui, olha... os ambientes? Eu acho que a minha principal fonte é a natureza, sem dúvida alguma. Cada vez mais, então aqui em Trás-os-Montes é sem dúvida. Mas eu quando fiz o mestrado tive imenso gosto em conhecer imensos autores e etc. E em todo o meu percurso eu conheci pessoas super interessantes, que tinham imenso conhecimento e que me passaram esse conhecimento e do qual eu bebi imenso, não é, este tempo todo. Eu não consigo dizer que há uma pessoa, duas pessoas, eu não consigo, tipo, eu conheci tantas pessoas super interessantes, que me ensinaram tanta coisa, que todas elas tornaram uma inspiração para mim. Não é? Eu tenho pessoas mesmo no meu dia-a-dia que são a minha inspiração. Eu vivo com uma delas, não é? E que me inspira de várias maneiras e mesmo as pessoas, todos os clientes que falam comigo, eles inspiram-me de uma forma também, porque para eu conseguir chegar à imagética daquilo do conceito que é para aquela pessoa, eu tenho que ser inspirada por eles também. Portanto, sim, há Arvind, podíamos falar de nomes como Arvind Penn e para mim é daqueles artistas que eu mais adoro. Podíamos ir ao cinema também. Há imensa coisa que me influencia. Todos os autores que eu estudei na universidade também. Thomas Mann, que é um autor alemão. Sei lá, há tanta coisa que me influenciou e que me constituiu como pessoa, e como eu não consigo dissociar uma coisa da outra, está a par. Ok, obrigado. De nada. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Zé, pelas tuas palavras também elogiosas para connosco e também para com a nossa convidada. Ana, e obrigada pelas perguntas, como é óbvio. Estamos aqui quase a terminar. Olha, queria-te fazer uma pergunta, e tu falaste aí de várias coisas
É como o Afonso há pouco referiu, quer dizer, tu és uma pessoa interessante porque tu misturas aqui vários mundos e os mundos e o resultado final és tu nas mais diferentes facetas da tua vida. Começando aqui pelos símbolos, que é algo que tu gostas bastante, eu estava aqui a ver um pouco o teu percurso, nós tivéssemos por aqui um símbolo, pelo menos na minha opinião seria talvez um círculo, porque tu começas em Mirandela, dás a volta ao mundo e agora voltas novamente a Mirandela ao fim de alguns anos. Sim. A minha pergunta é a seguinte: eu palpito-me que tu não vais ficar por Mirandela, porque tu és uma pessoa inquieta, no bom sentido, queres sempre mais, estás sempre à procura de algo novo, algo motivador. O que é que tu achas que vai acontecer no futuro? E eu sei que prever o futuro é sempre, mas aquilo que tu gostarias, ou que tu vês que ainda imaginas a fazer e que ainda não fizeste, Eu posso te passar dizer, algo por Mirandela. olha, que o meu futuro tem muita coisa ainda em Mirandela por fazer. Muita coisa. Eu vim com tanta coisa que eu quero incluir aqui, e não só Mirandela, mas o Nordeste Transmontano, ou até Minho, o Norte, estás a ver? Eu não quero fugir das minhas origens. Enquanto que eu andei 17 anos fugida de onde é que eu venho, não é? Da minha origem, da minha terra natal e da minha terra-mãe, eu desta vez eu não quero fugir, eu pelo contrário, eu quero é trazer muita coisa aqui, ainda quero trazer pessoas cá, quero poder fazer várias atividades, quero poder dar um sem número de recursos a uma cidade onde eu saí exatamente por não ter recursos. E quero poder ser exponenciador disso, não é? Se eu sempre faço por causar alguma diferença ou por fazer alguma diferença para mim própria e procurar essa diferença para mim, agora ando a treinar a fazer isso com outras pessoas e a fazer isso para os outros, e eu quero fazer, ou seja, quero de certa forma dilatar o espectro de pessoas que eu consigo alcançar, não é? Em Lisboa consegui alcançar até bastantes pessoas, e aqui na minha terra-mãe quero chegar a mais pessoas ainda e trazer muitas pessoas cá também para conhecerem o Nordeste Transmontano. Portanto, ainda tenho muita coisa para fazer aqui antes de eu pensar em sair daqui. Daqui uns anos falamos, Ana. Logo se vê. Não, mas ainda tenho muita coisa, muito terreno para palmilhar. Acho. Sim, e essa tua forma de falar é entusiasmante, essa energia que tu tens, que tu pões nesses teus planos futuros e tudo aquilo que tu ainda tens aí para fazer, de certeza que vai-te levar a bom porto nesse teu projeto para trás, para a zona transmontana, sem dúvida. Olha, vou passar a palavra ao Luís, que ele ainda quer fazer uma última pergunta antes de... Temos 2 minutos. Eu tinha aqui muitas perguntas, mas acho que nem vou fazer nenhuma das que aqui tenho, e acho que vou-te fazer uma pergunta que acho que é boa para terminarmos esta conversa. Nós sabes que eu e o Nuno e o Miguel, que não está aqui, que não pode estar, mas somos uma equipa de formação, não é? Somos históricos, mas estas pessoas estão aqui à nossa volta porque nós temos um projeto de formação e fazemos questão de partilhar aquilo que sabemos sobre a fotografia e sobre o pensar a fotografia, por isso é que também fazemos estas tertúlias. E uma das coisas mais difíceis que eu me proponho a ensinar é como passar emoção nas fotografias. E tu falaste sobre isso logo ao princípio, e eu, ainda este fim de semana passado, estive no Jerez, num festival, onde falei sobre isto, portanto não vou falar agora, mas vou-te fazer a pergunta: como é que se ensina, ou melhor, as pessoas aqui todas querem saber como é que se põe emoção numa fotografia? E eu acho que tens a fórmula perfeita, portanto, conta-nos lá. Olha que muita coisa intuitiva. Não, acho que a emoção também transmite pela empatia que tu procuras com um elemento que vai estar na fotografia, não é? E aquilo que é essencial é a deusa em qualquer fotografia, que é a luz. A forma como a luz desenha numa fotografia pode causar emoção, a forma como as texturas pode causar emoção. Isto há lá está, eu vou buscar a emoção também ao simbolismo das coisas, não é?
Mas isto que resulta para mim não quer dizer que resulte para toda a gente. Eu acho que não há uma fórmula mágica, existe sim um caminho que nós podemos interpretar e vamos vendo o que é que resulta connosco, não é? E com as pessoas com quem nós estamos a trabalhar ou para quem, ou o público para quem estamos a fazer a nossa arte. Mas eu acho que para mim a Deusa Mãe é mesmo a luzinha, a nossa luz que desenha as nossas fotografias, é sem dúvida, e claro que, sei lá, eu acho que toda a empatia e tudo aquilo que colocamos na foto, não sei, eu não sei explicar, eu acho que nunca tentei sequer explicar como é que eu faço para transmitir a emoção nas minhas fotos. Opa, eu acho que nunca tentei sequer. Mas é uma pergunta super pertinente e muito complexa, Sr. Luís Afonso, assim para acabar, isto é difícil. Mas eu acho que tem muito a ver com a forma como nós ainda está aqui o entendemos Carlos luz. a perguntar. O quê? Desculpa, ainda está aqui o Carlos a perguntar se achas que esta emoção se transmite mais facilmente através das pessoas. É o meu canalizador, talvez. Eu acho que o meu elemento humano, o facto de eu querer sempre o elemento humano, também tem a ver com a minha própria. Talvez eu também espelhe um bocadinho o projeto, um bocadinho de mim para aquilo que eu estou a captar, não é? Eu acho que praticamente toda a gente faz isso. Mas isto são noções, outras tipo de noções, não é? Mas sim, eu acho que o elemento humano para mim é o meu canalizador não é? Porque também são as emoções que nós mais facilmente discernimos. É muito mais fácil, porque nós reconhecemos-nos nelas, não é? É mais fácil por causa disso. A natureza também nos transmite muitas emoções e muitas vezes até nos transmite coisas nossas. Nós fomos buscar e fomos ver a natureza e nem nos apercebemos, sei lá, não é? Mas tudo tem a ver com a percepção que nós temos também e normalmente com um humano ou uma figura humana na fotografia torna-se mais fácil porque é o canalizador, é o espectro que nós conhecemos melhor. Talvez seja por isso. Expliquei isto bem, Luís? Eu não sei. Explicaste. Claro que explicaste. E vais descobrir qualquer dia, quando deres formação, que passar as emoções que nós temos dentro de nós, porque as emoções não estão nem nas pessoas, nem na natureza, estão dentro de nós. São nós, sim. Fazer passar isso é que é o mais difícil. Mas para ti é uma coisa tão básica que tu achas que toda a gente faz isso, mas vais descobrir que não. Fica só esta nota para acabarmos. Mas é assim, é isso que nós devemos fazer. Todos nós devemos passar as nossas emoções para a fotografia e sem isso. Sim, projetar de alguma maneira. Que é o que tu fazes, claro. Intuitivamente, por isso é que eu te disse, eu faço isto intuitivamente, esta pergunta é muito complexa para acabar. Ok. Olha, muito obrigado. São maravilhosa. Vamos dar por terminar. Espero que tenhas gostado e que a nossa plateia, logicamente, também tenha gostado. Obrigado também por teres trazido aqui alguma diferença, no bom sentido, nas nossas tertúlias. E desejar tudo bom para o teu futuro, ok? Como eu te disse há pouco, este vídeo, a gravação vamos pôr no nosso YouTube, portanto daqui a um mês já deves lá ter, eu depois aviso-te, mando-te uma mensagem a avisar. E pronto, olha, beijinho e muita sorte. Olha, obrigada. Não quero terminar isto sem vos agradecer. Isto foi desafiante para mim, porque o Luís sabe que eu não gosto muito de falar para o público. Mas assim, foi assim muito espontâneo, o mais espontâneo possível, porque não era a Anitta, não é? E só tenho que agradecer a todos que estiveram a ouvir e a vocês os dois por me terem convidado, está bem? Espero que tenha sido benéfico para alguém. Garantido. Boa noite a todos e voltamos daqui a um mês para mais uma tertúlia. Portanto, nessa altura, como eu referi há pouco, vamos ter o Carlos Antunes. Será no dia 25 de outubro. Boa noite a todos. Até mais uma vez. O nosso obrigado. Boa noite. Fiquem todos bem. Boa noite a todos. Fiquem bem.